Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. A proposta do Ministério dos Transportes de pôr fim às aulas obrigatórias de direção em autoescolas para a obtenção da CNH vem causando muitas discussões. Pela medida, o candidato poderia estudar sozinho para a prova teórica e treinar com instrutores credenciados, familiares ou amigos antes dos exames. Para falar sobre pontos positivos ou riscos que a mudança pode causar, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Vilney Pinheiro Cecim, presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul, a Larissa Gonzaga, coordenadora da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, o Júlio Silveira, observador do ONSV, o Observatório Nacional de Segurança Viária, e a Ivilene Killing, que é presidente do Instituto Mulheres pelo Trânsito Rio Grande do Sul. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Começo com o Vilney. Vilney, atualmente são exigidas 45 horas de aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas, né? Em alguma autoescola aí registrada no Detran, mas segundo aí o Ministério dos Transportes, essa obrigatoriedade aí de tempo de aula não é uma regra no mundo, então o Brasil poderia, né, sim, abrir mão dessa exigência. Gostaria de saber de ti, por parte aí dos Centros de Formação de Condutores, como é que vocês veem essa proposta? Nós acreditamos na educação e na formação de condutores e educação para todos os atores da sociedade. No Brasil, realmente, o que custa caro para todo brasileiro é a ignorância, que, infelizmente, com algumas medidas que não vêm ao encontro da melhoria para toda a nossa população, para toda a nossa gente, para todo o nosso povo, acabam denegrindo a imagem de entidades que prestam serviço de qualidade a toda a sociedade. Este exemplo que está sendo colocado, que está sendo posto, ele já nos é conhecido para aqueles que têm já os seus cabelos mais próximos dos brancos, como o meu, porque nós vivíamos em 1996 um modelo de forma que não tinha necessidade de realizar nenhuma aula teórica, nenhuma aula prática, não existia qualquer formação do condutor. E nós temos este modelo ainda, como alguns lugares, alguns países ainda adotam, mas eu poderia citar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, que é um modelo mais liberal, mas que a formação para o trânsito, ela não é realmente específica, ela é uma formação múltipla, aonde inicia a formação na pré-escola, com as pessoas aprendendo comportamento, convívio em sociedade. Muito diferente de situações que nós observamos aqui no nosso país, e vou usar um modelo aqui mais próximo de nós, o modelo da Argentina, que não tem a obrigatoriedade de realizar curso teórico, que não tem obrigatoriedade de realizar cursos práticos, mas que todo brasileiro e principalmente os gaúchos conseguem observar o resultado na nossa BR-290 todos os verões, quando inicia o trajeto dos argentinos de Uruguaiana até Torres, a carnificina, infelizmente, as vidas argentinas que são perdidas nas nossas rodovias. Então, nós, Centro de Formação de Condutores, continuamos acreditando que educar ainda é a melhor solução para o trânsito. Perfeito. Larissa, a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, né, tem um trabalho muito importante aí na conscientização, enfim, não apenas de adultos, né, mas desde crianças, né, crianças e adolescentes. Como é que tu vê essa proposta? No ano de 2024, o Rio Grande do Sul teve um leve aumento, né, no número de mortes aí em acidentes de trânsito, inclusive, né, 1 a cada 4 pessoas vítimas de acidentes em BRs aqui no estado, né, não usava o cinto de segurança. São coisas que
todo mundo sabe, né? Usar cinto de segurança, não dirigir em alta velocidade, mas as pessoas continuam, né, desrespeitando estas regras, mesmo sabendo, né? Gostaria de ver de ti que lida diretamente com essa questão aí, essa proposta aí, a gente não corre o risco de ter uma elevação muito grande aí no número de acidentes, caso, enfim, mude aí, não seja mais obrigatório? A preocupação da Fundação é em relação à precarização da formação desse novo condutor. Estamos atentos à proposta do ministro, como é que vai ser essas aulas online nessa formação do condutor. Estamos aguardando uma proposta concreta. Mas também, por outro lado, concordamos que a CNH hoje no Brasil é cara para tirar a CNH. Inclusive, no Rio Grande do Sul, nós temos o valor da CNH mais cara do Brasil, levando-se em consideração que é quase R$5.000 que custa para obter essa CNH categoria A e B. E o salário mínimo a gente sabe que não chega a R$1.600. Então, é um valor bem discrepante. Também tem dados concretos aqui no Rio Grande do Sul, com a CNH social, que teve 3.000 liberações de CNH social e teve quase 300.000 inscritos, então é um dado preocupante. Também tem outros dados que comprovam que 54% dos motociclistas no Brasil conduzem sem ter a CNH, então tudo isso preocupa. Mas não abrimos mão, que nem eu disse no início, dessa precarização dessa formação do condutor, visto que os sinistros estão aí. No Brasil são 90 vidas por dia perdidas em sinistros de trânsito. Então, estamos no aguardo para ver como é que vai ser essa nova formação EAD do condutor. Júlio, como a Larissa comentou, né, o valor da CNH ele é muito alto, né, segundo aí o Ministério dos Transportes, né, as aulas de direção realizadas nas autoescolas representam 70% do valor médio cobrado para tirar a CNH. O que tu acha dessa proposta, Júlio? Essa questão dos valores que é tocada tem dois pontos. Primeiramente, é que desconhece a questão que é tratada, trazida em público. A forma que foi trazida foi jogada nas mídias, uma questão que uma redução direta, só que não foi apresentado nenhum projeto, nada, foi apenas lançado. Isso já causou impacto direto nos CFCs, com alguns alunos, futuros condutores cancelando algumas aulas. Então, esse primeiro impacto. E a questão dos valores, tem vários pontos que se trabalha, que é a questão de outras formas de reduzir esse custo. Exemplo, a redução do IPI, redução de impostos na compra de veículos. Então, o que acontece hoje, eles foi focado apenas num determinado ponto, só que esquece que dá para trabalhar outras formas. E dentro dessa questão que foi trazida do aumento, então vamos trazer para um cenário, que a gente trabalha com cenário, se tirasse essa obrigatoriedade. Hoje, o condutor, por mais que a gente faça todo ali o trabalho de conscientização, ele, mesmo assim, algumas coisas ele não absorve. Você imagina ele não tendo, ele vai direto para o trânsito, né, e vai ter aumento, né? Então, a questão de tu trabalhar esse cenário sem tu ter duas esferas, que hoje em dia estão numa esfera apenas da suposição, e hoje a gente já existe o trabalho da esfera de que já está dando certo. Tem que ser melhorado, eu trabalho com desenvolvimento humano, então eu trabalho capacitando instrutores, diretores, através de mentorias. Então isso todo é trabalhado isso durante vários dias e meses no CFC. Então, tirando isso, deixando o condutor sem esse trabalho de educação, que hoje o importante é o quê? A educação, a formação e a capacitação dos futuros condutores. Então, tirando isso, não dando regras, que hoje em dia muitos sinistros ocorrem a questão de não respeitar as regras, trazendo isso para o dia de hoje, tu tirar isso e botar esse condutor apenas visando na questão de valores, não se sustenta, porque a sociedade hoje ela precisa de uma resposta, que seria essa questão de redução de impostos e facilidades para quem tem gerenciar um CFC conseguir colocar isso em prática. Porque só trazer essa questão e não causar como se diz,
não dar um subsídio, só apenas lançar isso, porque algumas coisas que se fala, o CFC vai continuar existindo. Só que, se tu tirando isso, tu vai ficar à mercê do condutor procurar. Então, isso não vai ser conseguido, não vai ser mantido no CFC. Então, dentro disso, a geração de empregos, a renda. Então, tudo isso engloba essa questão de... foi trazido de uma forma sem ver os impactos na sociedade e apenas foi apresentado. Então, essa é a minha resposta. Perfeito. E, Vilene, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem ter a habilitação, né? Uma das questões, né, apontadas aí para esse número tão elevado de pessoas é a questão desse valor aí, considerado alto para tirar a CNH. O que tu acha dessa proposta, Vilene? Eu acho esse valor alto comparado a quê? Porque hoje, exatamente, faz 7 meses que eu perdi minha mãe no trânsito. Ela estava vindo do litoral com meu irmão, com a família do meu irmão, feliz, enviou notícias, e alguém sem formação, sem curso, do tempo antigo ainda, simplesmente cortou a frente do meu irmão. E o meu irmão, ele era um bom motorista. Ele era tenente da Brigada Militar, ele é aposentado. E ele tinha direção defensiva e ofensiva, e não deu tempo de ele salvar a minha mãe. Para quem quiser, olha as imagens que foi divulgado aí do acidente de minha mãe, o qual bateu de frente, que ele cortou, e ainda foi jogado para outra pista, ele voou, e minha mãe teve morte na hora. Ela não teve chance, não teve escolha. Aí vamos falar de valores. Houve toda uma destruição naquele momento, de valores de uma família, de correr atrás, valores de velório. Sabe quanto custa um velório? Quanto custa um caixão? Custa mais de 10 mil reais. Além de todo o sofrimento de uma família. Aí quanto ao meu irmão e a família. Meu irmão, ele só não morreu na hora, porque exatamente naquele minuto, naquele segundo, havia atrás, no outro sentido, como meu irmão foi jogado, uma ambulância da Unimed, com um médico e um enfermeiro, que o entubaram na hora, e aí ele foi salvo. Agora, ele foi para um hospital que não pôde socorrer, que não tinha condições. Aí, para ele ir para outro hospital, não havia ambulância com UTI necessária para ele. Toda a família num velório, levando o corpo de uma mãe e, ao mesmo tempo, tendo que se dividir para socorrer, para encontrar UTI, para encontrar ambulância. Foi para o hospital. Conseguimos com muito caso. Tinha lugar para ele? Não, não tinha. Não tinha como socorrer. Sabe quantas pessoas haviam no leito daquela UTI e o hospital em greve? E os enfermeiros nos dizendo, a gente vai fazer o que pode, mas não temos pessoas suficientes para salvar o irmão de vocês. E a esposa dele, o amigo, com costelas quebradas, o qual até hoje não conseguiram fazer cirurgia do braço, porque as costelas elas se consertam automaticamente, porque tem que ir para uma fila. Agora, o meu irmão, ele tinha plano de saúde, que ele era aposentado pelo Estado. Havia hospital também disponível, mesmo ele tendo plano de saúde? Não, não havia, porque existem muitas pessoas. Se 90 pessoas estão sofrendo, morrendo, existem os que ficam sequelados, como meu irmão. Existe muito mais pessoas. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor disso? E aí meu irmão também tinha negócios, falo em valores, os negócios dele pararam, ele perdeu os valores dele, que ele recebia, ficou só com a aposentadoria. Aí você diz, e outros valores? Ele perdeu tendo que comprar remédio. Tu acha que alguém envia remédio, enfermeiro, fisioterapia? Porque se você for para o Estado, você vai esperar meses para você ter fisioterapia. E passados 7 meses, que dá hoje, meu irmão mal está dando os primeiros passos. E sabe como que fica uma pessoa sequelada? Porque minha mãe, ela morreu, ela foi para o túmulo, levamos, sofremos, mas tivemos que reunir forças da família, porque ele ficou 45 dias no UTI, entubado,
ser dado. Sabe quanto tempo ele demorou para dar os primeiros passos? Agora ele está dando os primeiros passos. E como que fica uma pessoa sequelada, que o valor da habilitação é tão alto? Ele fica de fraldas, alguém tem que limpar. Ele não consegue se mover, ele recebe no braço, cuidado com queda, porque ele não se move. Sabe quantas pessoas que não é contada, que estão assim? Inúmeras pelo Brasil. E aí eu ia perguntar para quem defende que os valores estão altos. Alto para quê? Por quê? Temos que sim, não colocar no trânsito amadores para dar aula. Temos que sim ter pessoas, como disse o Júlio, como disse o Cecim, como disse Larissa, capacitadas, com qualidade. Aí dizer, os valores estão muito altos. Eu tenho trigêmeas, tenho 3 filhas, que hoje estão com 24 anos. Uma está aqui, me filmando. As 3 fizeram um curso de formação. Está alto o valor? As 3, antes dos 15 anos, queriam iPhone, como todos os jovens aí querem. E quanto custa um iPhone? No mínimo, usado, uns 2, 3 mil reais. O qual, se uma habilitação A e B é 5 mil, uma deve ser 2,5. E todas tinham, como todos os jovens têm. Aí você pode entrar também no meio que os jovens ficam no celular em depressão. Aí vamos ter aula online em casa, vendo o quê? Não sabemos nem como eles estão fazendo. Mas voltando para o nível, comparado ao quê que o valor é alto? A vida, quando você compra um caixão que dá mais de 10 mil reais, e existe muitas famílias, hoje, enquanto nós estamos falando aqui, que vão estar procurando um caixão, enquanto outros vão estar procurando hospital que não tem vaga, não tem vaga. E o meu irmão ainda foi salvo porque ele tinha plano de saúde. E para os que não têm? Sabe quantos motoqueiros que eu vi lá? Infinitos e infinitos esperando vaga. Aí eu pergunto para o governo, é assim que vai querer o trânsito se agora, eles tendo formação, como minhas 3 filhas começaram juntas e fizeram aula juntas e foram capacitadas, cada uma dentro do seu processo, uma precisou mais aula, uma fez as 20, o que eu acho 20 aulas pouco, podia ter muito mais aulas, muito mais treinamento, muito mais capacidade, porque o trânsito está caótico, ele está uma guerra. Não podemos deixar os nossos filhos ser eliminados no trânsito, assim como foi minha mãe, que não teve a oportunidade de algo, não teve de vida, que poderia estar aqui, que tinha saúde, que ligou, que ia para o bailinho, que ligou, que ia tomar chimarrão, não teve. Nós precisamos, sim, cada vez mais, ter mais formação, cada vez mais ampliar esse estudo, não somente na teórica, tem que colocar psicologia na teórica, filosofia. As pessoas precisam ter conhecimento, porque vai para o trânsito, Gilberto, e ele é eliminado. E, Vilene, tu tocou num assunto, antes de tudo, minhas condolências, não sabia desse fato, nossos sinceros sentimentos. Tu tocou num assunto bem importante. Teu irmão era preparado, tinha habilidade, né, de direção, aí, inclusive defensiva, né? Não basta apenas a pessoa que está conduzindo, né, ser preparada, também vai muito da consciência dos demais, né? Gostaria de ver com o Vilney, esse impacto aí nas autoescolas, que são esses centros de preparação aí para formar bons condutores aí, além de causar mais, que possa vir causar mais riscos, mais condutores, né, despreparados, aí essa proposta do Ministério dos Transportes também pode gerar uma consequência social grande. São cerca de 15 mil autoescolas no Brasil e a perspectiva é que possa haver um desemprego em massa, né? Um número grande de demissões, caso essa proposta, cerca de 2,24 bilhões em seguro-desemprego poderiam ser, enfim, dispendidos para conseguir cobrir todo esse número grande de trabalhadores demitidos? Nós somos instrutores no Brasil, né, que dedicamos por 28 anos o nosso estudo a preparar pessoas melhores para o trânsito. Somos 300 mil pessoas, são 300 mil famílias no Brasil.
São 15 mil centros de formação de condutores, autoescolas, porque nós precisamos lembrar que no Rio Grande do Sul a formação de condutor ela é muito diferenciada, a estrutura do CFC, a prestação do serviço do CFC. O Detran do Rio Grande do Sul sempre teve uma responsabilidade com a formação do condutor por toda a administração desde 1997. É reconhecidíssimo no país todo como um dos melhores Detrans do país. E me preocupa porque a falácia, inclusive em alguns momentos, que a carteira mais cara do país, ela não é verdadeira, ela é uma fala, são inverdades. Por que eu posso dizer isso? Porque eu conheço todos os estados da federação. Então esse discurso demagogo, porque pessoas não estão pensando em vidas, estão pensando sim em valor, infelizmente, como a colega Ivilene comentou, quanto custa, né, o enterro de um familiar querido, e parece que pessoas esquecem isso muito frequentemente, pessoas não lembram, inclusive, de onde vem. Então isso é muito preocupante, porque a gente está deixando de relembrar o passado. Não que nós precisamos relembrar, mas que o passado possa nos orientar para o futuro. Existe uma preocupação muito mais do Ministério, inclusive, da Economia, do Ministério do Trabalho, com relação a esses empregos que são gerados pelo Centro de Formações de Condutores. Eu digo que, como empresa, como empresário, a pessoa que trabalha no Centro de Formação de Condutores, amanhã ela monta uma farmácia e vai fazer qualquer outra coisa. Ele não nasceu Centro de Formação de Condutores. Ele tem o CNPJ, hoje ele fecha o CNPJ e vai investir em outro segmento, e com certeza vai dar certo, porque são pessoas, colegas, trabalhadores, estudiosos, caprichosos, e isso é fácil de ver quando vocês entram no Centro de Formação de Condutores do Estado do Rio Grande do Sul. O atendimento é de melhor qualidade, inclusive pode ser colocado outros serviços do Estado dentro do Centro de Formação de Condutores. Ou preciso lembrar que em 1997 nós tirávamos carteira de habilitação numa delegacia, aonde disputávamos o mesmo espaço com a pessoa que estava sendo presa, né, com o malfeitor que tinha batido na esposa. Era ali o ambiente que nós tirávamos uma carteira de habilitação. Hoje nós temos um ambiente totalmente preparado para atender o cidadão. Nós prestamos um serviço para o Estado, que é formando melhores pessoas para o trânsito. Então, a preocupação realmente nossa, que somos educadores, não é com se vai ter instrutor, se não vai ter instrutor, se vai ter empresa, se não vai ter empresa. A nossa preocupação é que nós precisamos lembrar que em 1996 se morria 36,2 pessoas a cada 100 mil habitantes no trânsito. 36,2 pessoas a cada 100 mil habitantes. Hoje está horrível, mas morre 15,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. E os custos são enormes para a saúde e, como a colega falou, não é o problema do custo. O problema é você chegar, né, um motociclista conhece muito melhor isso que nós, mas o problema é nós chegarmos num leito e não ter atendimento, não ter uma morfina para fazer e ficar ali gritando na porta do pronto-socorro, como infelizmente acontece. O sistema de saúde, ele não tem condições hoje de 36,2 passar para 15,7, de absorver mais 100% das pessoas que estão se acidentando hoje. Seria o irmão dela multiplicado 2 vezes, porque nós estamos saindo de um modelo que vai, se nós retornarmos, se haver o retrocesso no sinistro, nós vamos ter que multiplicar os atendimentos em UTI, em leitos hospitalares, para que sejam atendidas essas pessoas. Afinal de contas, o Estado também tem a responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade. Então, quando a gente toca nesse ponto de valor da carteira de habilitação, é fundamental que se lembre que ele é um serviço. E serviços têm custo. A água que entra na nossa casa é paga. A energia elétrica que nós estamos aqui é paga. As pessoas que estão aqui estão sendo pagas. E o valor de uma carteira de habilitação, que não é o absurdo que o ministro coloca, porque primeiro que não é 4.900, que denigra a nossa imagem, e segundo que no Rio Grande do Sul, apenas 12%
das pessoas têm carteira de carro e moto. Isso quer dizer que no Rio Grande do Sul não é natural, e se eu perguntar aqui para os colegas e perguntar até para você, talvez você não tenha carteira de carro e moto. E talvez a maioria que esteja aqui não tenha. Então, quando se fala do valor de R$ 4.900, que parece que é o que estão falando, ou R$ 5.000, não estão falando a verdade, porque esse não é o número de pessoas que têm carteira de habilitação de carro e moto. E nós, gaúchos, não tiramos a carteira de moto, não é porque nós não queremos ou porque não temos condições de pagar, porque nós temos condições de pagar. Nós não tiramos porque tem a questão do frio, tem a questão da chuva, tem a questão do trânsito, que nós não nos sentimos ainda preparados o suficiente para andar num trânsito com uma motocicleta, que a gente sabe a quantidade de risco. Ou seja, existe uma consciência que é preparada para essas pessoas, que é apresentada para essas pessoas, e é o risco que a gente tem daqui para frente com uma medida dessa, que nós não tenhamos mais essa consciência. Nós temos que lembrar que a carteira de habilitação, ela não é um papel. Esse documento que você tem no bolso não é a carteira de habilitação. Isso é uma permissão para te andar na via, para o Estado, quando te abordar, perguntar se tu é habilitado ou não. A carteira de habilitação, a verdadeira, é aquela que você faz lá no Centro de Formação de Condutores, que é o aprender a conduzir com segurança, para transportar a tua família, para transportar os teus filhos, para transportar a tua mãe com segurança e ter a certeza que você não vai ser jogado para fora de estrada por uma outra pessoa que não está habilitada. Perfeito. Pessoal, nós vamos fazer uma pausa e dentro de instantes a gente retorna com mais Porto Alegre em Debate aí para continuar comentando sobre essa o possível fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para realizar os exames para tirar a CNH. A gente volta dentro de instantes. Estamos de volta com mais Porto Alegre em Debate. A gente continua aí as discussões em torno da proposta do Ministério dos Transportes aí de pôr fim à obrigatoriedade das aulas em autoescolas para realizar aí os exames para tirar a CNH. Começa esse bloco aí com a Larissa, da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. Larissa, uma das principais preocupações aí é quanto aos motociclistas. A gente tem aí dados, enfim, que cerca de metade dos motociclistas dirigem sem carteira. No bloco anterior, o Wilson comentou, né, sobre essas questões aí em relação aos valores, né, que as pessoas falam que é muito alto para retirar aí a CNH. Inclusive, tem um dado aí que as motos passaram a liderar as mortes em rodovias federais em 2024. Especificamente dessa questão aí dos motociclistas, acredito que para essas pessoas que muitas vezes aí trabalham, né, dirigindo, de entregadores, fazendo, enfim, transporte de pessoas, seja ainda mais importante essas aulas em centros de formação aí com pessoas qualificadas para conseguir ter uma direção, porque diferentemente de um motorista de um carro, não tem nenhuma proteção, né? Não tem um airbag, não tem nada, nenhum cinto de segurança, né, Larissa? Sim, eu vou continuar insistindo, batendo na tecla que a preocupação maior da Fundação realmente é a formação desses condutores. A sociedade num todo tem que repensar em maneiras de melhorar essa formação.
porque os dados estão aí e comprovam que a formação não é a ideal. E que nem tu diz, respeitosamente eu discordo dos colegas que a gente tem que temos que democratizar essa obtenção da CNH, porque agora mesmo tu citaste esses dados, milhões de pessoas conduzindo sem ter a CNH. E a realidade do brasileiro, quem está ali na lida, vê que realmente eles não têm condições de obter essa CNH. Então, é um mar de gente conduzindo nas ruas e avenidas e estradas sem a CNH, sem uma formação mínima, que nunca passou por nenhum lugar e não tem... É muito preocupante esse dado, realmente é muito preocupante. E a gente gostaria que todos tivessem essa oportunidade de tirar a CNH, poder conduzir com segurança para não botar a vida de ninguém em risco. E, complementando o que disse a nossa colega, o Banco Mundial, o dado de 3,4% do nosso PIB é gasto em sinistros de trânsito, o que é uma coisa assustadora. E também complementando o que disse a nossa colega, para nós da Fundação, as estatísticas têm rosto. Não é 15 pessoas a cada 100 mil que perdem a vida no trânsito. Para mim, é o Thiago, meu irmão, para ela, é a mãe dela. É histórias, vidas, famílias que são impactadas e tem que mudar. Eu, quando perdi meu irmão, deixei a faculdade que eu fazia de veterinária de lado, fui para outra, tive que ficar perto da minha família. Então, só quem passou foi impactado, a família que foi impactada por um sinistro de trânsito, sabe que a vida nunca mais é a mesma, a gente tem que se reinventar. Então, realmente nos preocupa esses dados dos motociclistas que tu citou agora, 54% dos motociclistas conduzindo sem CNH, é muito preocupante. É muito preocupante quando tem 300 mil pessoas inscritas para obtenção de uma CNH social, porque não tem condições de fazer a CNH. Uma pessoa que ganha R$ 1.500 ou R$ 1.600, que é um salário mínimo, vai juntar como para fazer essa CNH? E a gente sabe que hoje em dia a realidade, os aplicativos cresceram muito, as teleentregas, quem de nós não usa serviço de teleentrega? Então são os motociclistas que estão aí na lida, se colocando em risco, às vezes, por um pacotinho de uma farmácia, por causa de um lanche. Então, a gente tem que pensar também, ter empatia, principalmente com essa classe dos motociclistas, como tu bem citaste, eles são um para-choque, em qualquer sinistro, eles que são um para-choque, não tem airbag, não tem nada, e tem que fazer aquela teleentrega, tem que fazer 5 em 1 hora para ganhar um bônus, ou eles dão pressa porque eles querem levar o pão para casa. Então, tudo isso tem que ter pensado como fazer essas pessoas conseguirem obter a CNH. E o valor é alto, para quem ganha o salário mínimo, é um valor alto, sim. Exatamente. Júlia, anteriormente, né, tu comentou sobre a possibilidade, enfim, para conseguir reduzir esse custo que as pessoas têm aí para tirar a CNH, talvez o governo aí reduzir os impostos que são cobrados, né, possivelmente, talvez um incentivo, né, para as pessoas que não têm condições aí de arcar com esse custo. Quanto a essa questão dos motociclistas, tem algumas cidades, não sei se em Porto Alegre está sendo prevista essa implementação de ciclofaixas, não, faixas exclusivas para os motociclistas, né? Motofaixas, a nossa produtora está me alertando aqui no ponto, né? São alternativas, né, Júlio, que podem vir beneficiar aí o trânsito em geral, porque, como a gente estava comentando, os motociclistas são as principais vítimas, né, desses acidentes. Sobre essa motofaixa que o senhor falou, a forma que ela está sendo proposta, ela já não é muito segura, né? Se a gente já vê alguns formatos que eles fizeram, ela não chega nem a 1 metro. Então, você tem que calcular no mínimo o punho ali, quem anda de moto sabe que então um caminhão, só o vácuo já te puxa para baixo. Né? Então, óbvio, é uma proposta, mas ela já começou meio com problemas, né? E sobre a questão dos motociclistas, o que acontece hoje? A capacitação é dada, só que muitas pessoas, depois disso, elas acabam não procurando melhores informações, então, porque muitos que dentro desse número que é trazido de 300 mil inscritos, né? Só que ali dentro dessa inscrição, o que acontece? Muitos jovens, hoje, foi feita toda uma educação para eles procurarem transportes públicos, transportes alternativos, para não ir para o trânsito.
No nosso tempo, quando fechava 18 anos, era o sonho, né? Então está sendo construído novamente isso. Então, muitos se inscreveram ali, também dentro desses 300 mil constam categoria profissional. Então já vai diluir esse número, então não é tanto. E dentro disso, muitos jovens que não optaram em ter essa CNH acabam se inscrevendo ali por condições, vou me inscrever. Então o número esse é alto, mas se for diluir já não chega a tanto. Né? E sobre a questão que nós estávamos iniciando dos motociclistas, tem a capacitação dentro da formação para motoboy, mototaxista, e dentro disso a gente trabalha também essa questão da direção defensiva, da condução segura. E a gente sabe que o povo brasileiro sempre tem um jeitinho brasileiro. Né? Então, sempre o culpado é sempre o outro, nunca o próprio condutor. Então, quando a gente traz para nossa conscientização de que eu que estou na via, eu sei a velocidade, eu sei as condições do veículo. Então, quando a gente traz essa consciência, que daí, muitos que têm a visão de fora da questão de um centro de formação de condutores, a gente forma condutores. Então, eu dei aula durante 13 anos, então durante o aluno, várias conversas durante ali, a gente acabava, né, trazendo essa consciência para ele. Então, se você imagina hoje, chegar como é proposta, né, a pessoa vai lá e faz simplesmente a prova. Porque a prova em si é o exame que ela vai fazer, né, ali se ela vai demonstrar habilidade ou não, ela pode ter, como é sugerido, de várias formas de aprender, ok. Só que dentro disso, as 20 aulas a gente vai construindo. Né? Até quando eu dava aula, eu falava, são 20 aulas. 10 eu vou te ensinar tudo que tu precisa. As outras 10 é para tu praticar. Então, dentro disso, eu ia explicando para ele, ensinava toda a metodologia, a condição motora e noção de espaço. Então, tudo isso a gente ia sendo trabalhado e criando, primeiro, essa consciência para ele ir para o trânsito. Então, se tu corta essa parte, vai botar direto ele. Aí, o que a gente entende, que a pessoa vai aumentar o número, que como já foi trazido pelos colegas aqui, que hoje o sistema público de saúde não suporta. Então, eu tenho conhecidos que trabalham em rede hospitalar, então falta insumo, falta bastante coisa. E, como o Vilney trouxe a estatística, era 35 mil, hoje é 15 mil. Aí tu traz isso tudo para um sistema público, vai gerar um caos. E a maioria, como é trazida a questão dos motociclistas, o aumento é esse por causa da questão que foi-se criada uma cultura da questão do motociclista imprudente. Só que quem dirige veículo pequeno e também veículo grande sabe os pontos cegos que existem hoje. Então, toda essa questão de fazer essa faixa, trazer a conscientização, se nós trazer, para encerrar, trazer tudo, é construído o quê? É a educação no trânsito. Então, a gente está partindo de um pressuposto que essa educação vai ser tirada e vai inserir esse condutor na via sem essa educação. Sem o preparo psicológico, como a Evelyn trouxe, que seria uma cadeira que seria importante trazer para dentro da formação de condutores, que é o que a gente fala, quem deu aula. A gente vai criando esse vínculo de conscientização, porque ele vai ser botado na sociedade, que nem quem tem filho. A gente cria o filho para o mundo, né? A gente não cria o filho para a gente, cria para o mundo. O aluno é a mesma coisa. A gente vai conversando, vai criando um vínculo de amizade. E quando a gente fala, o senhor está apto ali ou a senhora está apto para prestar um exame, porque a gente já entendeu que essa pessoa ela tem as condições de caminhar com as próprias pernas ali e vai seguir a vida dela. Então, agora vamos partir para encerrar. Cortou essa questão da educação, parte direto para a execução. Toda a parte humana que vem do trânsito é eliminada e aí vai das crenças limitantes que cada um tem. Pode tratar esse veículo como uma arma, pode tratar esse veículo pela minha condição social, eu tenho mais direito que os outros. Aí entra em várias searas que a gente não vai entrar, mas ele vai trazer o que ele já tem e não vai ter o apoio do instrutor ou de toda a direção ali para conscientizar ele, para depois inserir ele no trânsito. Então, a educação, a formação e a capacitação é um ponto que a gente vai bater sempre, porque sem isso, a própria sociedade não se desenvolve. Perfeito. E, Vilene, o Imutran, ele foi criado após essa tragédia aí na tua vida, né?
faz cerca de 2 meses, 2, 3 meses que tu decidiu aí capitanear essa iniciativa. Fala pra gente aí porque a importância aí de criar esse instituto e sobre esse trabalho que vocês estão agora desenvolvendo, estão encaminhando aí para a sociedade. Bom, o Instituto Mulheres pelo Trânsito do Rio Grande do Sul, ele nasceu não somente a partir dessa tragédia, ele veio a partir dessa tragédia. Mas eu passei tempo com a minha família em que foi muito desafiador, muito difícil para todos nós. Mas eu lembrei que a minha mãe, ela fez habilitação aos 73 anos de idade. E ela foi uma mulher que ela nunca foi na escola. Ela foi ensinada a ler, a escrever pelo avô dela. E depois ela se desenvolveu conosco, os 6 filhos que ela tinha, através dos temas de casa. E ela ficou viúva com 60 anos e era um sonho dela fazer habilitação. E aos 71 anos, ela iniciou o processo, o qual demorou 2 anos. E ela fez muitas aulas práticas para estar no trânsito. Ela era muito cuidadosa, ela dirigia muito bem. E para ela, e é isso que eu levo no coração, o curso de formação para ela, e como é para muitos jovens, era o curso fundamental, o 2º grau, que é o ensino médio atualmente, a faculdade, o pós, a graduação. Ela dizia, a minha habilitação é o curso da minha vida, é todas as faculdades que eu não fiz na vida. E aí eu pergunto, quantos jovens, eles precisam estar num curso de formação, ter essa formação? Porque se para minha mãe trouxe muita alegria no trânsito, trouxe uma tragédia, a qual ela não foi a responsável, e nem a minha família. Mas para muitos jovens, o curso de formação é oportunidades de trabalho, é possibilidades de estar aí. Mas para isso não se pode flexibilizar e prostituir a carteira de motorista, dizendo que tem 300, eu não sei os dados corretos, mas que tem 300 pessoas, 300 mil que se inscreveram, então vamos distribuir, vamos prostituir. As pessoas, elas têm que ter a capacidade de ir para um curso de formação, saber o valor para dar o valor àquilo que receberam. Talvez o governo possa, de alguma forma, Gilberto, em alguma parte, a colaborar. Diminuir impostos para essas pessoas, para o centro de formação, dar uma parte, sei lá, como ele fez na CNH Social. Mas as pessoas, elas precisam saber o valor que é, não flexibilizar. Ainda ter mais para que elas possam ir para o trânsito e saber que do outro lado é uma família, que pode perder uma mãe, que pode perder um filho, que pode perder pessoas amadas. Saber o valor que é da outra família. Não é um carro que está do outro lado. Não é colocando, porque os motoqueiros fazem isso, então vamos distribuir. Eles precisam saber o valor que é que eles estão levando para aquela pessoa. Eles precisam saber do valor deles também. E para isso, precisa sim, cada vez melhorar mais a formação. E a minha mãe tinha muito isso. Ela deu valor à habilitação. Ela fez mais de 120 horas aulas. Ela valorizava aquilo para ela. Então é isso que o jovem precisa, ter valor. Para quem fazer o curso de formação e estar no trânsito, não é para amadores, é para pessoas capacitadas, é para pessoas que chegou lá e disse, eu recebi a carteira, eu fui aprovado sim, porque eu mereço ser aprovado, e não porque eu recebi de graça de alguém, para que saiba o valor que é. Porque o valor da perda, além do valor emocional de toda uma família, que se destrói, que tem que se reorganizar, que tem que se reinventar, ainda ficam sequelas naquelas pessoas que não morreram, que ficou, e que nem o hospital às vezes consegue recuperar. Então fica meu alerta assim, a habilitação é importante, mas o curso de formação é muito mais importante ainda, por pessoas que tenham essa consciência que disse o Júlio, que além de o instrutor dar aula, ele faz mentoria para o instrutor, que ele assessora o instrutor. Então, ele tem uma outra pessoa orientando como vai melhorar aquela aula, como vai conscientizar aquele aluno. Eu tenho certeza que as minhas filhas que fizeram o curso de formação, elas são muito bem
formadas, orientadas, e é assim que se precisa ser. Não podemos destituir algo que melhorou, nós precisamos melhorar ainda mais. Perfeito. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa, então vou abrir agora o espaço para as considerações finais. Aproveito que tu tá com a palavra, Ivilene, aí, um minutinho para tuas mensagens aí para fechar esse assunto. Então, o Instituto Mulheres pelo Trânsito do Rio Grande do Sul, ele veio para valorizar as mulheres que não têm voz, que não tiveram visibilidade no trânsito, porque nós já somos 35% dos motoristas no trânsito. E muitas vezes as mulheres perdem a vida no trânsito e que não é a responsabilidade, a culpa delas, mas dos homens, por decisões dos homens. Então está na hora do Estado e das mulheres se unirem cada vez mais e fazer o trânsito com mais respeito, com mais leveza, com mais carinho, com acolhimento, que é a família, porque estar no trânsito é famílias que estão no trânsito, é um pai que volta para casa, é uma mãe que volta para casa, que leva o filho para a creche. Então as mulheres do Instituto Mulheres pelo Trânsito do Rio Grande do Sul trazem essa leveza para o trânsito, mas a valorização para a formação, a valorização das profissionais, que tem muitas mulheres entrando para a profissão do trânsito também. Muito Perfeito. obrigada. Muito obrigado, Ivilene. Volte sempre à TV Câmara. Vilney, espaço aí para tuas mensagens finais aí para o nosso público. Nós queremos agradecer em nome do Sindicefc RS a oportunidade por estar aqui debatendo um tema tão difícil para toda a sociedade. Não posso deixar de apontar dois aspectos que foi comentado aqui que são fundamentais, que é a inclusão e a fiscalização. Eu quero só lembrar que no estado de São Paulo, uma motocicleta cometeu 9.000 infrações em pouquíssimo período de tempo, placa BR 9CC, em um estado do tamanho da magnitude de São Paulo, uma única moto, sendo que várias infrações, a mesma moto, mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ou seja, o trânsito brasileiro também precisa de fiscalização. Entendemos que flexibilizar é possível, sim, de flexibilizar, de buscar alternativas, mas não precarizar, porque o trânsito precário nós já conhecemos no Brasil, infelizmente, num determinado momento. E nós avançamos essa etapa e entendemos que é necessário, como disse bem a colega Ivilene, que é necessário entender que nós estamos, a nossa família está em casa nos esperando e nós estamos esperando alguém e é através do trânsito que nós vamos chegar ou essa pessoa querida vai chegar com segurança. Então a responsabilidade é da sociedade, a responsabilidade é de todos por um trânsito seguro. Perfeito, obrigado, Vilney. Larissa, tuas mensagens finais. Obrigada. Então, dizer a todos que a Fundação está há 29 anos lutando incansavelmente para a preservação da vida no trânsito, lembrando seriamente que no artigo 74, se não estou enganada, do CTB diz que educação no trânsito é direito de todos. E pode ser na escola, hoje em dia temos aqui no Rio Grande do Sul a Escola Pública de Trânsito do Detran, temos as autoescolas, então todos deveriam ter direito à educação no trânsito. Também, respeitosamente, gostaria de dizer que os dados que eu trouxe não foram da minha cabeça. Quem está nos assistindo pode pesquisar. Eu peguei valores absolutos, categoria A e B, é em torno de 5.000, podem todos pesquisarem. O do Rio Grande do Sul também valores absolutos. Não contei se tem mais aulas aqui do que em outros estados, qualidade, eu só peguei valores absolutos. E que a preocupação da Fundação, que nem disse o colega Cecim, não queremos a precarização na formação desses condutores. Queremos que todos que fazem parte do trânsito e conduzem tenham sua CNH e tenham sido bem informados. Muito obrigada. Perfeito, obrigado, Larissa. Júlio, tuas mensagens finais. A mensagem final que tenho para deixar é a conscientizar a sociedade a importância de um centro de formação de condutores. Como eu falei inicialmente, eu atuei por 17 anos no centro de formação de condutores, 13 como instrutor prático, categorias A, B, D e o antigo simulador, e 4 anos eu fui diretor. Aí dentro desse período eu vi a importância e acabei me qualificando, procurei
PNL, formação treinador comportamental. E isso me abriu um leque de ideias. Aí procurei a proprietária e pedi para me desligar. Fiquei 1 ano ainda para achar outra pessoa e hoje eu atuo em outros CFCs. E aí, quando eu vou visitar, eu vejo a realidade de cada CFC, porque quando eu trabalhava lá, sentado como diretor atrás de uma mesa, fiscalizando as aulas, montando plano de aula junto com os outros instrutores, a gente tinha uma ideia do CFC. Quando eu comecei a conhecer outras realidades, a gente entende que cada um está dando o seu melhor hoje. Então, a questão da educação é importante, não precarizar. Então, hoje eu atuo com isso, então a gente junto faz um plano de aula, monta lá com o CFC. Então, a gente faz todo um trabalho, porque os profissionais de trânsito que estão atuando hoje, a visão deles é um mundo melhor, um mundo sem sinistros, um mundo de pessoas conscientes, um mundo que só vai trazer o quê? Porque eu sou pai de 2 meninas, então quem é pai sabe que a gente quer um mundo que os filhos não corram riscos. Então, essa ideia, quando foi trazida, da forma que foi trazida, só jogada na rede, sem projeto nenhum, que tu não possa ler, que tu não possa debater, que tu não possa analisar, quando veio isso, a primeira preocupação que me veio na cabeça foi de como isso vai impactar na vida dos meus filhos. Eu até brinco, daqui a uns 100 anos, quando eu for embora, né? Aí minhas filhas vão estar aí, como eles vão ter, como será o trânsito no mundo, porque eu conscientizo, porque como eu trabalho com trânsito há mais de 20 anos, as minhas filhas têm essa conscientização. Então, para encerrar, conscientizar. O Centro de Formação de Condutores é essencial, porque educação, formação e capacitação, isso a gente dá para os nossos filhos e a gente tem que entregar isso para a sociedade. Obrigado a todos. Perfeito. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos. Ivilene, Larissa, Vilney. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos aqui pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.